Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. A aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente participação, audiência de muita gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso para Santa Cruz dos Milagres, aquele abraço também para Canavieira, abraço para minha amiga Adriana Souza, abraço para minha amiga Dulce Carmo, Jack Souza, gente linda, maravilhosa, que acompanha esta aula e sempre participam com muita qualidade. Adriana Souza, aquele abraço e sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Habilidades comportamentais para o mundo do trabalho, segundo o Fórum Econômico Mundial. Nossa aula tem como objetivo conhecer as habilidades comportamentais para o mundo do trabalho e a sua importância para a formação do projeto pessoal e profissional de vida do estudante. Turma, antes de iniciarmos o nosso tema em si, vamos recordar a aula anterior, recordando a tarefa de casa. A aula anterior nós abordamos a questão das habilidades técnicas para o mundo do trabalho. Então vem comigo, olha só. Dulce Carmo, bom dia, querida. Abraço carinhoso. Adriana Souza também, um abraço carinhoso. Como se denomina a organização, olha só, organização sem fins lucrativos, sediada na Suíça, que organiza anualmente o Fórum Mundial de Davos? É o Fórum Mundial Social? É o Fórum Econômico Mundial? É o Fórum Mundial Global? Fórum Econômico Ocidental? Pergunta muito fácil, nem vamos gastar tempo e mente para respondê-la. Fórum Econômico Mundial, para você que acertou, eu só posso dar uma nota, e é aquele 10, com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela, pode comemorar. Bom, nós também deixamos para casa a seguinte atividade. Você iria reservar um tempo para avaliar o seu nível de desenvolvimento pessoal das habilidades técnicas que foram apontadas pelo Fórum Econômico Mundial como essenciais para o mundo do trabalho. Então, vamos só recordar essas habilidades técnicas do Fórum Econômico Mundial para o mundo do trabalho do século XXI. A primeira habilidade, pensamento analítico e inovação. Como anda essa habilidade em você? Se você é bem desenvolvido, se você é pouco desenvolvido. Aprendizado ativo e estratégia de aprendizado. Como anda essa habilidade em você? Resolução de problemas complexos, resolutividade. Como anda essa habilidade técnica em você? Qual é o nível em que ela se encontra na sua pessoa? Análise e pensamento crítico, também uma habilidade técnica fundamental para o século XXI. Se você deseja ingressar no mercado
de trabalho, ingressar mesmo pela porta da frente. Temos agora o uso, monitoramento e controle da tecnologia, o mundo do futuro, ou melhor, o mundo do presente já exige um conhecimento da pessoa humana que seja capaz de capacitá-la para dominar a tecnologia. Cada vez mais os empregos estarão associados à tecnologia. É um conhecimento complexo, um conhecimento de ponta que exige muito estudo e aprendizado, está bem? Não se esqueçam jamais disso. Habilidades do futuro, profissões do futuro. Já houve uma aula específica sobre essa temática. Programação e design de tecnologia, solução de problema e experiência do usuário, análise e avaliação dos sistemas. São essas as habilidades técnicas fundamentais para o mundo do trabalho desse século XXI, segundo o Fórum Econômico Mundial. Mais gente na sala! Alegria, alegria! Canavieira do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, São Francisco do Piauí, aquele abraço. Querido aluno, querida aluna, uma olhada com atenção. Olha só quanta coisa interessante nós veremos nessa aula de hoje. Quanta habilidade a ser estudada, compreendida, que será importante para o nosso aprimoramento enquanto pessoa humana, para nosso aprimoramento enquanto futuro profissional do mercado de trabalho, enfim, essas habilidades necessárias para o nosso projeto de vida. Nós estamos há poucos dias, poucas semanas, cerca de um mês, de uma prova que será fundamental para a vida de cada um e cada uma, que será o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, Canavieira do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, São Francisco do Piauí, Dulce Carmo, Adriana Souza, gente linda, maravilhosa que acompanha essa aula. Muita, muita, muita atenção. Bom, Fórum Econômico Mundial, já sabemos que é uma organização sem fins lucrativos que se reúne anualmente em Davos, na Suíça, para discutir questões de ordem econômica, sociopolíticas e também ambiental. Habilidades do futuro são competências de ordem social e emocional que guiam ou devem guiar o comportamento de uma pessoa e seu desempenho enquanto profissional. Habilidades de ordem comportamental, de ordem, né, estão relacionadas ao seu temperamento, à estrutura da sua personalidade. Olha só com atenção aqui. Soft skills são justamente essas habilidades comportamentais, interpessoais. Olha alguns exemplos: criatividade, liderança, inteligência emocional e assim por diante. Vamos conhecer agora algumas habilidades comportamentais para o mundo do trabalho, segundo o Fórum Econômico Mundial. Primeira habilidade, que na realidade é a quinta habilidade, dentre aquelas que foram relacionadas pelo Fórum Econômico Mundial, olha só: criatividade, originalidade e iniciativa. Vejam bem, vou escrever aqui. Criatividade. Quando você é criativo, você se destaca. Você se torna uma pessoa original, ou seja, uma pessoa que está, não é, em destaque em relação às demais pessoas por causa da sua iniciativa. A grande questão é possível aprender
a ter criatividade? O que você acha? Nós podemos aprender a ser criativos? Ou a criatividade é um impulso, uma intuição, uma ideia que surge do nada? O que você acha? Pessoas criativas, elas esperam a iluminação ou se preparam para o momento da criatividade? Devo dizer a vocês que, olha só, boa resposta, Dulce Carmo, né? Acha que sim, exatamente, Dulce Carmo. As pessoas que são criativas, elas têm um processo de preparação da criatividade. Nada ocorre por acaso. Mesmo na ciência, quando há a intuição científica, há uma pesquisa, um processo de estudo por trás que vai preparando para esse momento em que a gente dá aquele tapa na testa e diz: nossa, por que eu não pensei nisso antes? Podemos aprender exatamente, não só podemos, como devemos aprender. Dulce Carmo, maravilhosa, sempre participando com qualidade da nossa aula. Turma, muitas pessoas pensam que criatividade pertence a um grupo seleto de profissionais. Muitas pessoas pensam que as pessoas criativas são iluminadas. Mas não é bem assim. A criatividade e a originalidade, elas podem ser desenvolvidas a partir de um olhar curioso e questionador. Quando você começa a olhar a realidade com curiosidade, quando você começa a questionar a realidade, o que está à sua volta, a sua criatividade começa a ser estimulada. Pessoas criativas, elas conseguem enxergar, olha só, oportunidades em vez de lacunas e de problemas. É como uma história que me contaram um tempo atrás, que um sujeito ia abrir uma fábrica de sapatos numa determinada cidade e enviou o seu assessor a essa cidade para ele avaliar o potencial econômico da região, da cidade, das cidades vizinhas, se valia a pena construir a fábrica naquele local, fábrica de sapatos. Então, o assessor foi até a cidade, deu uma volta nas cidades vizinhas, olhou a região onde a fábrica seria instalada e ele percebeu que a maior parte das pessoas andava a pé. Ele então voltou para o seu patrão e disse: olha, não vale a pena construir uma fábrica de sapatos naquela cidade, porque todo mundo naquela cidade anda descalço, não usa sapatos, seria uma perda de tempo. O patrão escutou, mas ele não ficou bem decidido com relação a essa análise do seu assessor. Chamou um outro assessor e disse: olha, dá uma olhada naquela cidade, veja o potencial daquela região. Então, o segundo assessor foi àquela cidade e observou a mesma coisa que o primeiro assessor. Ele observou que a maioria das pessoas andava descalça. Ele voltou para o patrão e disse: chefe, construa a fábrica hoje mesmo. Começa a construir hoje mesmo, porque lá as pessoas não usam sapato, estão descalças. Elas precisam de sapato, precisam comprar sapatos e nós temos o produto que elas precisam. Perceberam? Perceberam a diferença de postura? Uma postura pessimista, negativista, não construa, lá ninguém usa, para uma postura otimista, uma postura empreendedora, constrói essa fábrica, porque as pessoas vão querer comprar os nossos sapatos. Turma, então, é sobre isso que nós falamos com relação às pessoas criativas. Elas enxergam oportunidades. Algumas pessoas enxergam problemas, outras enxergam oportunidades. As pessoas que enxergam oportunidades, elas são
muito procuradas pelas empresas. Se você é uma pessoa criativa, continue assim. As empresas gostam de pessoas criativas. Se você não é uma pessoa criativa, desenvolva essa habilidade em você, porque será fundamental para você quando você estiver no mercado de trabalho procurando um emprego. Turma, quando essa habilidade é priorizada, ela ajuda a solucionar problemas de maneira inovadora, obtendo insights. O que são insights, né? São instantes em que você percebe algo que está acontecendo ao seu redor. Então você recebe uma mensagem: opa, eu devo fazer isso. É o que nós chamamos de insight, tá bom? Criatividade, originalidade, iniciativas fundamentais para a pessoa humana ingressar no mercado de trabalho no século XXI. Liderança e influência social. Turma, a capacidade, a habilidade de liderar é fundamental para todos. Há pessoas que abrem mão da liderança. Há pessoas que exageram demais no exercício da liderança, mas há pessoas que sabem dosar a sua liderança na medida certa, na quantidade exata. Turma, liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas em prol de um objetivo. Olha só esse desenho. O líder, ele conduz, ele aponta a direção e os liderais e os demais o seguem, né? Os liderados seguem. Por que seguem o líder? Porque o líder tem legitimidade alcançada de alguma forma. Ou uma pessoa muito competente, uma pessoa muito carismática. O líder, ele precisa ter legitimidade. Alguns são líderes pelo título. Eu sou o gerente da empresa, eu sou o líder. Você é o gerente, manda em tudo, mas a tua liderança é muito frágil. Ela está baseada num título. Quando você dá as costas, as pessoas falam mal da sua liderança, da sua capacidade de liderar. Nós temos diversos tipos de líderes. Vamos agora estudar alguns, e aí eu jogo a pergunta para você, tá, Dulce Carmo? Jogo a pergunta para você, Adriana Souza. Jogo a pergunta para vocês de Canavieira, para vocês de São Francisco do Piauí. Que tipo de líder você é? Porque todos somos líderes. Mesmo aqueles que abrem mão, eles estão exercendo uma certa liderança, porque eles estão exercendo uma influência nas pessoas. Olha, ninguém conte com ele, porque ele não quer se comprometer. É uma certa influência. Bom, nós temos o caso exagerado, não é? O autoritário, o autocrata. Autoritário, o que quer dizer? É uma pessoa que exagera na condução da liderança. É o 80. Diz que a vida é entre 8 e 80. O autoritário é o 80, é o exagero. É aquilo que deve ser evitado pelo exagero. O autoritário, olha só os verbos. Verbo sempre no imperativo, ó. Ele determina as ideias. Vai ser assim e ponto final. Não quero discussão, vai ser assim. Ele diz o que será executado. Ele é extremamente dominador. No fundo, o autoritário, ele tem um medo, um receio. Sabe qual é? Ser chamado de incompetente. Ele tem tanto medo de ser chamado de incompetente que ele domina todo o processo para que nada dê errado. Só que ele acaba colocando sal demais no arroz, o arroz fica extremamente salgado. Ele se torna uma pessoa dominadora.
A consequência qual é? Ele vai ser uma pessoa repressora. Ele vai reprimir as demais pessoas, os seus liderados, que vão se distanciar dele. Uma distância emocional. Enquanto chefe, nós lhe obedecemos, mas nos momentos em que não precisarmos estar próximo de você, na sua presença, a gente quer distância de você. Sai pra lá, tá bom? Vamos agora para o segundo tipo de líder. O segundo também é um problema, porque ele passa a impressão de que é uma pessoa democrática, de que é uma pessoa aberta. Dulce Carmo fala, não gosto muito de mandar, porque você é uma gestora, você é uma líder do século XXI, você influencia, lidera pela sua postura, Dulce Carmo, que é o melhor. É melhor você liderar pela postura, pelo exemplo, do que liderar pelo verbo no imperativo, mandar, ordenar, exigir, tá bom, querida? Talvez você seja um outro tipo de líder que vai aparecer daqui a pouco, tá bom? Você não é indecisa, com certeza. Porque se fosse indecisa, não participaria no chat. Você é uma pessoa extremamente ativa, não é? Mas o indeciso é um problema. Eu já tive um líder indeciso. Ele era altamente irresponsável. O indeciso, ele não assume responsabilidades. Não é que ele toma alguma ação positiva. Ele deixa de tomar qualquer decisão. Então ele se torna um irresponsável. Ele não toma direção efetiva das coisas. Ele é daquele tipo, deixa como está para ver como é que fica. Eu não vou mexer nessa questão. Eu vou deixar como está e a gente vê como é que fica. E depois a gente toma uma decisão. Qual é a consequência, turma? O líder indeciso, ele gera desorganização. Ele não toma decisões. Ele não toma nenhuma decisão. E ao não tomar nenhuma decisão, fica tudo desorganizado. Opa, temos participação no chat. Maravilha, vou ler. Adriana Souza. Sou do tipo que joga as ideias e deixo o grupo aprovar. Se todos aprovarem, bem, colocamos em prática. Caso contrário, chegaremos num acordo onde todos aprovem. Muito bem, é uma líder tendente à liderança democrática. Daqui a pouco vamos falar sobre o líder democrático. Sou do tipo que ouve todos para podermos praticar. É a líder democrática e também aquela liderança por exemplo. Daqui a pouco vamos abordar esse tipo de liderança. A Dulce Carmo já titulou. É a líder sensata. Muito bem. Vamos já falar sobre esse estilo de liderança seu, tá bom? Adriana Souza. É a líder democrata e aquela que lidera pelo exemplo. Seguindo adiante, o líder indeciso, ele é bem parecido com esse terceiro líder que eles apresentam. O liberal. Também já tive líderes liberais. É um problema. Por quê? Porque todo líder, gente, faz parte do ser líder, por exemplo, tomar decisões. Faz parte do ser líder organizar. Faz parte do ser líder gerenciar. O líder, ele organiza, ele gerencia, ele toma decisões na medida certa, entendeu? Mas ele é ativo. O líder, ele é ativo, ele não é passivo. O problema do liberal é que ele é passivo demais, ele deixa os outros fazerem tudo e ele não se intromete no processo. Ele participa o mínimo possível do processo de coordenação.
dando uma falsa impressão de que ele é democrático, mas não é. Ele dá total liberdade ao grupo para traçar diretrizes. Dá a impressão de ser democrático, mas não é. Por quê? Porque ao deixar o grupo livre, pode haver também desorganização e confusão. Por quê, professor? Porque o líder liberal, ele se esquece que precisa tomar decisões, que precisa organizar, gerenciar, certo? Verificar, supervisionar, para que o processo caminhe corretamente. Se ele não observar o processo, as pessoas podem desviar-se dos objetivos. E quando ele for, certo, tentar consertar a situação, pode ser tarde demais. Então, o líder liberal não é o modelo adequado de liderança. O líder que deixa todo mundo fazer e não assume sua responsabilidade gera confusão, gera desorganização. Temos mais um estilo de liderança, olha só, Adriana Souza, olha só, Dulce Carmo, o líder situacional. Olha só. O que é situacional? O líder, esse líder, ele surge, né? Ele demonstra liderança a partir de uma situação. Ele é muito parecido com o líder emergente. O líder emergente, ele também surge numa situação. Só que aí são situações emergenciais, situações limites. Qual é o problema do líder situacional e do líder emergencial, do líder emergência? O problema é que ele surge numa determinada situação. Por exemplo, uma emergência, não é? Deixa eu usar aqui um exemplo exagerado. Um avião caiu na floresta, certo? E aí os sobreviventes do avião, eles têm um líder. A pessoa surge como líder, ele vai organizar as buscas na floresta por mais sobreviventes, ele vai organizar a questão dos mantimentos, a questão de como montar um acampamento provisório, vai organizar um grupo que vai em busca na floresta de algum local onde possa estabelecer contato. Então, ele surgiu num momento emergencial. A sua liderança, nesse momento, ela é positiva. Porque naquele momento precisava-se de um líder e o líder apareceu. Naquela situação precisava-se de um momento de um líder e o líder apareceu. Porém, a sua liderança ela é restrita àquele momento, àquela situação. O fato dele ter liderado a equipe num momento difícil, num momento emergencial, numa situação limite, não necessariamente significa que ele possui a mesma capacidade de liderança em situações normais, em situações do cotidiano. Percebe, então? A grande questão do líder situacional e do líder emergente é que ele funciona para esse momento específico. Nas empresas onde vocês vão trabalhar, nós percebemos que a empresa passa por um grave problema financeiro. É contratado um técnico, um executivo para a empresa para cuidar de resolver esse problema financeiro. Ele faz corte de gastos, ele faz corte de pessoal, organiza os pagamentos, as finanças, ele consegue sanear a empresa volta a atuar, certo? Em termos positivos. Pronto, ele cumpriu o seu papel. O fato de ele ter resolvido uma crise não significa que ele está, certo, apto a resolver crises
está apto a liderar a equipe, a empresa, em situações normais do cotidiano. Para essas situações, precisa-se de outros tipos de líderes. Então, o líder situacional e o emergente, ele tem esse problema. O problema dele só saber atuar mesmo em situações limites e a consequência, a dependência do grupo, tá bom? É o líder situacional e o emergente. Vamos seguir adiante. Mais tipos de líderes. Olha só. Adriana Souza, o líder inspirador. Turma, o líder inspirador, ele está na transição do liberal para o democrático. Ele está na metade ou mais além do caminho, tá bom? O inspirador, ele raramente, ele precisa dar ordens a seus liderados. Ele raramente precisa dar ordens. Por quê? Porque os seus liderados, eles são tão atraídos pela figura do líder que estão dispostos a fazer o que for necessário. Isso pode ser bom, certo? Pode ser positivo, como pode ser negativo. Por exemplo, na Alemanha nazista, muitas ações dos nazistas, certo? Foram executadas sem que Hitler precisasse dar ordens. A figura do líder era tão forte, tão inspiradora, no caso para o mal, que as pessoas estavam dispostas a fazer o que for necessário por elas. No Brasil, estamos passando por um processo semelhante. Observe. Tá bom? Depois me contem, tá? Jesus, o verdadeiro líder, muito bem, Dulce Carmo, é um líder inspirador positivamente. Muito bem colocado, minha amiga Dulce Carmo, né? Jesus, ele inspirava nos seus seguidores, discípulos e apóstolos. Ele, com sua autoridade, ele inspirava as pessoas a segui-lo e fazer o mesmo. Em um momento da missão de Jesus, ele chamou os discípulos, certo? Fez duplas e disse, vão pelo mundo e curem as pessoas e ensinem. E as pessoas foram pelo mundo, curavam, ensinavam em nome de Jesus. Quantos santos e santas seguiram o exemplo de Jesus de Nazaré e estavam dispostos e fizeram tudo o que fosse necessário pela figura, pela pessoa de Jesus de Nazaré. Também, olha só, Mahatma Gandhi, um exemplo de líder inspirador e também de líder carismático. Deixa eu ler aqui o líder carismático, tá bom, gente? Ó. Líder carismático é como um inspirador. Ele inspira em seus liderados confiança, aceitação incondicional, obediência espontânea e envolvimento emocional. Então, Jesus de Nazaré e Mahatma Gandhi são dois exemplos de líderes inspiradores e carismáticos. No caso, os dois inspiradores e carismáticos, motivando as pessoas a agirem e praticarem o bem. Mahatma Gandhi, uma figura central na história da Índia. A Índia era colônia da Inglaterra. Você sabe o que é uma colônia? Uma colônia é um espaço, uma região, um território que é explorado economicamente por outro país. O Brasil foi, por 3 séculos, colônia de Portugal. Os portugueses chegavam ao Brasil e retiravam as riquezas naturais, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro, a prata e outros produtos, levavam à metrópole, a metrópole enriquecia, enquanto que a colônia ficava, na sua maior parte, empobrecida. Claro que algumas famílias se beneficiavam dessa
situação de metrópole colônia. Bom, a Índia, ela foi tão... A colonização inglesa, a mão inglesa sobre a Índia era tão pesada, que a Inglaterra proibiu os indianos de se industrializarem. O que a Inglaterra disse para os indianos? Vocês não se preocupem em construir fábricas e indústrias na Índia. Não se preocupem com essa questão de desenvolvimento econômico. Vocês mandam para a gente a matéria-prima e a gente devolve para vocês os produtos. Não precisam se preocupar. Para que essa dor de cabeça de ter uma fábrica na Índia? Então a Inglaterra, ela proibiu, por exemplo, a Índia de produzir o seu próprio sal. Gente, a Índia fica às margens do Oceano Índico. É só pegar um pouco de água, deixar evaporar que tem sal. Mas a Inglaterra disse, não produzam sal de vocês, comprem o nosso sal vindo da Inglaterra a preços caros. A Inglaterra disse para os indianos, olha, vocês têm algodão, nós temos fábricas têxteis. Então, vocês mandam o algodão para a gente faz os tecidos, roupas e vende para vocês. Para quê? Para que essa história de fábrica? É só comprar os produtos da gente, da metrópole, da mãe, do rei, da rainha. Do rei, no caso, foi o pai de Elizabeth. Bom, o que foi que Gandhi fez? Gandhi disse, opa, tem uma coisa errada nessa história aqui. Tem uma coisa errada. Nós podemos produzir o nosso sal. Nós temos algodão, a matéria-prima, nós podemos fazer os nossos tecidos. Gandhi, então, ele inspirou os indianos, liderou os indianos numa revolta, numa guerra pela independência, sem usar armas. Professor, ele usou flores? Não. Ele usou a arma mais potente contra uma potência capitalista. Fez o bolso dos ingleses doer. Gandhi disse, não comprem produtos ingleses. Boicotem. Mas Gandhi, como é que a gente vai comprar, fazer nossas roupas, se nós não temos fábrica? Não tem problema. Gandhi pegou e disse, sabem aquele instrumento da Idade Média chamado roca de fiar? Pronto, a gente pega essa roca de fiar e nós mesmos vamos fazer nossos tecidos e nossas roupas. Cada cidadão faça 25 metros de tecido com roca de fiar. Então, Gandhi tinha sua roca de fiar, ele pegava o algodão, aqui tem um rolo de algodão, aí ele pegava o algodão, ele enganchava na roda e fazia o fio, do fio fazia tecido, do tecido faziam roupas. E as pessoas disseram, opa, Gandhi tem razão, nós vamos fazer nosso tecido, vamos fazer nossa roupa. E eles fizeram suas roupas, tecidos e pararam de comprar produtos ingleses. Gandhi disse, que história é essa? De que temos que comprar sal da Inglaterra. Vem comigo. Aí ele chamou uma multidão de pessoas, fez a marcha do sal. Foi até o Oceano Índico, pegou um copo de água salgada, deixou a água secar. O sal que ele pegou, ele botou no bolso e voltou para a cidade com o sal que ele precisava. As pessoas estavam com ele, fizeram mesmo, pegaram um copo de sal, evaporou, pegou o sal e levou. Gente, desobediência civil, ou seja, desobediência econômica. A Inglaterra não resistiu. A Inglaterra, o berço da Revolução Industrial, foi derrotada pela roca de fiar de Gandhi. É por isso que Gandhi é um dos personagens mais importantes do século XX. E na bandeira da Índia, nós temos um símbolo, que é um símbolo religioso, mas que, se você olhar bem, o símbolo que há no centro da bandeira da Índia é um símbolo religioso, mas também lembra uma roca de fiar, que foi a roca de fiar de Gandhi. Então, líderes inspiradores e carismáticos como Gandhi e como Jesus são fundamentais para a humanidade. A liderança de Jesus atravessou 2000 anos.
Jesus passou voando. Grandes generais, Napoleão, Jesus passou por Napoleão, Napoleão ficou atrás. Jesus passou por grandes generais, grandes chefes, grandes líderes. Os pais da República dos Estados Unidos, Jesus passou por eles e continua hoje, vivo na memória e coração do seu povo. São os líderes inspiradores, são os líderes carismáticos. Com licença. Continuando, Dulce Carmo, olha só que maravilha, não é? Adriana Souza, gostaram da história, exatamente. Estudem a história de Mahatma Gandhi também, encontrarão muita coisa bonita, muita coisa bacana. Canavieira também gostou, São Francisco do Piauí, inspirou-se com a aula, maravilha, maravilha, coisa boa. Aplausos, aplausos, Dulce Carmo. Turma, nós temos aqui mais dois modelos de líder, o líder educativo e o líder democrático. Então, a Adriana Souza, ela colocou assim, ó, sou do tipo que joga as ideias e deixa o grupo aprovar. Se todos aprovarem bem, colocamos em prática. Caso contrário, chegamos num acordo onde todos aprovem. Sou do tipo que ouve todos para podermos praticar. Aí a Adriana colocou, a Dulce Carmo colocou, a Adriana é uma líder sensata. Então, a Adriana, ela é uma soma do líder educativo e do líder democrático, que são dois modelos de liderança positivos. Então, parabéns para a Adriana! A Dulce Carmo, ela também é democrática, não é? Parabéns para a Dulce Carmo. Olha só essa figura aqui, olha só. O líder democrático, ó, aqui o líder, ó, ele soma. Desconfie de todo líder que divide. Tá bom? Quem divide não é líder. Fala abaixo. Continua. Educativo. Ele costuma dar o exemplo. Os seus liderados têm uma relação de responsabilidade com o trabalho. O líder, ele agrega, o líder, ele soma os diferentes. Ele não privilegia ninguém. Ele é a cola que une. Consequência do educativo, confiança e crescimento humano. O líder democrático, ele é o líder na medida certa. Turma, nós conhecemos aqui o líder 80, o autoritário, o exagerado, o que é líder, certo? Mas que é a liderança, né, muito forte, a mão muito pesada. Eu gosto de falar assim, a mão muito pesada. É o autoritário. O liberal, ele é o 8, a mão é muito leve, né? É muito leve, leve. O líder democrático, a mão, ela tem o peso certo. Ela não é pesada, mas também não acaricia. Ele se preocupa primeiro com a participação do grupo, como colocou a Adriana e a Dulce. O líder democrático, ele estimula e ele orienta. E o líder democrático, ele acata e ouve as opiniões do grupo e pondera antes de agir. Não significa necessariamente que a opinião do grupo vai ser respeitada integralmente, mas ele vai utilizar a opinião do grupo como base para a sua decisão. Ele vai considerar, certo? Ele vai dizer, olha, eu tenho que tomar essa decisão, mas eu entendi o ponto de vista do grupo e vou acatar essas suas sugestões nessa minha decisão. Ele é democrático, ele ouve, ele escuta, ele dá atenção, ele torna os seus liderados como protagonistas do processo. Consequência, crescimento e empenho. As pessoas crescem, as pessoas se empenham, as pessoas são valorizadas, elas são empoderadas, elas ganham autonomia
positiva, não é? Um grau de autonomia que conseguem participar mais do processo. Então, turma, esse é o ponto 6, liderança e influência. Que tipo de líder você é? Também o povo de Canavieira, o povo de São Francisco do Piauí. 3. Turma, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Olha só que maravilha de habilidade do futuro. Turma, a pandemia, que ainda não acabou, mas que alguns estudiosos indicam que ela está encaminhada para o seu fim, apesar de muitos terem lutado contra o fim da pandemia, desestimulando a vacinação, desestimulando medidas de proteção social, desestimulando as máscaras, fazendo aglomeração, apesar de você, hoje é um novo dia, né? Uma nova humanidade que está sobrevivendo a essa crise. A pandemia, gente, ela reconfigurou o trabalho. O mundo do trabalho não é mais o mesmo após a pandemia. O trabalho remoto, certo? E o ambiente macroeconômico incerto. Nós não sabíamos se nossos empregos iam continuar. Não sabíamos. Estávamos num cenário incerto. Então, preocupações profundas surgiram em nossas vidas. Eu estou indo para o meu emprego agora. Eu volto vivo para casa? Eu volto contaminado? Opa, tossi. E agora? Eu estou com pandemia coronavírus? Foi um período tenso da nossa civilização e continua ainda um pouco tenso, não é? E que precisamos ver também como algo que reconfigurou o mundo inteiro. Ser líder é motivar o seu parceiro de trabalho, até mesmo quando você estiver desmotivado. Exatamente, Ana Souza, né? Inspirar, motivar é papel do líder. Turma, esse cenário incerto, ele fortaleceu a importância de determinadas habilidades, como resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. São 3 habilidades que eu desenvolvi bastante durante a pandemia. A resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, demonstrando que saber como lidar com incertezas e frustrações é um grande diferencial. Muitas pessoas piraram na pandemia. Eu não posso usar máscara, eu não posso usar álcool, eu tenho que ir para aglomeração, eu tenho que ir para o shopping, se eu não for para o shopping, meu Deus, se eu não for para o shopping, meu Deus, se eu não for para a festa, eu tenho que ver gente. As pessoas piraram, enquanto outros se mantiveram firmes, adaptando-se às situações e sendo responsáveis. O resultado é que nós percebemos em nosso meio pessoas que são resilientes, mais flexíveis e que são mais tolerantes ao estresse. Eu até baguncei o cabelo aqui com minha atuação. Turma, resiliência, capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos, resistir a pressões de situações adversas. Isso é resiliência. Adaptar-se às situações é algo fundamental para o mercado de trabalho. Você, aluno e aluna, você que está no auge dos seus 17, 18 anos, que ainda haverão muitas transformações tecnológicas nos próximos anos, numa velocidade ainda maior do que a de hoje. Adaptem-se. Gerem em vocês uma capacidade de adaptação. Não lamentem o passado, enfrentem o presente e se preparem para o futuro, para não sofrerem. Gerem a resiliência em vocês. Isso é essencial para o mundo do trabalho no século XXI. Afinal, além de melhorar o desempenho
e a alta performance, certo? A resiliência fortalece a nossa inteligência emocional, principalmente em cargos que são gerenciais e estratégicos. A direção do Canal Educação, no início da pandemia, foi uma direção muito corajosa, muito sensata, que em nenhum momento pensou em interromper o serviço educacional essencial à comunidade, mas ao mesmo tempo pensou na saúde dos colaboradores. No mesmo dia em que foi decretado o lockdown, à tarde, a direção do Canal Educação já tinha estratégias para que o serviço continuasse respeitando a saúde do colaborador. Foi muito importante até para a nossa saúde emocional enquanto funcionários. Percebe, então? Para cargos estratégicos, para cargos gerenciais, você tem que ter essa resiliência, tem que ter essa inteligência emocional. Fiquei espantado como à tarde já tinha todo um plano de ação no período da pandemia. E muitas oportunidades surgiram na pandemia. Eu me tornei professor durante a pandemia do Canal Educação. Eu era professor assistente. A oportunidade surgiu, eu estava preparado, adaptado e disse, não, eu dou aula. E fui. Estou até hoje aqui, percebem? Aproveitar o momento de crise para você se colocar no mundo do trabalho, tá bom? Aproveitar a crise para você, olha, mostrar que você é capaz, tá certo? Raciocínio, resolução de problemas e ideação. Já falamos sobre isso na aula anterior, vamos dar mais adiante. Inteligência emocional. Gente, inteligência emocional é o que nós chamamos de maturidade. É o que eu falei agora há pouco com relação à resiliência. Nós precisamos ser inteligentes em termos de emoções. Precisamos usar as nossas emoções a nosso favor, produzindo resultados que são positivos. Professor, mesmo a raiva, sim. Utilizar a raiva ao seu favor. É o que fazem, por exemplo, os lutadores, certo? Alguns lutadores de boxe, de artes marciais mistas, MMA, o que eles fazem, não é? Eles têm que provocar o adversário dias antes da luta para se colocarem, né, fixados, concentrados na luta, tentando usar essa raiva ao seu favor. Percebe, então? Inteligência emocional. Turma, maturidade, em termos emocionais, é quando, primeiro, nós conseguimos identificar as nossas emoções. O que é isso, professor? Por exemplo, já passou com vocês algumas vezes com certeza. Você vê o teu colega triste no recreio assim, né? Só tá triste. Aí você chega perto dele, né? Fulano, o que é que você tem? Gente, maturidade é você saber, primeiramente, nomear o sentimento. Nomear o que você está sentindo. Você não está sentindo uma coisa ruim. Você não está sentindo um negócio aqui dentro. Você está sentindo frustração, raiva, desânimo. Aprender a nomear os sentimentos. É o primeiro passo. Dar nome aos nossos sentimentos. Eu não estou com uma coisa ruim. Eu estou triste. Eu estou chateado, certo? E assim por diante. Depois que você identifica, aí você tem que compreender por que eu estou assim. O que me deixou triste? O que me deixou chateado? O que me deixou frustrado? E você tem que ter a coragem de identificar as razões. Eu estou chateado porque eu errei na prova e não sei lidar com a frustração, por exemplo. Eu estou chateado porque alguém me fez raiva. Percebe, então? Saber identificar emoções, compreendê-las, refletir. Quando você faz esse processo, você amadurece. Por exemplo, quando uma emoção é despertada
por uma lembrança antiga, ao refletir sobre ela, podemos aprender a reconhecê-la e até mesmo a canalizá-la. Nem gosto de usar o termo controlar. Canalizar essa emoção, tá bom? Você tem o domínio, digamos assim, sobre as suas emoções. É com você. Características de pessoas emocionalmente inteligentes, vou só citar, ó. Possuem a consciência sobre suas habilidades e pontos que precisam ser desenvolvidos. Nutrem a autoconfiança necessária para agir. São pessoas autoconfiantes. Desenvolvem a capacidade de empatia, sentir o que o outro está sentindo. Possuem um alto grau de concentração. Fixar a atenção num objeto. Possuem controle sobre as oscilações emocionais, sabem lidar com os erros de maneira equilibrada, aprendem com os erros, lidam com os erros, conseguem se motivar e sabem dizer não. Muito importante saber dizer não, tá bom? Vamos aqui, chegamos ao final da nossa aula. Basicamente, as referências bibliográficas são essas. Vamos fazer uma questão, um item. O outro deixa para casa. Vamos ver se você sabe nomear um sentimento. Eu vou descrever um sentimento e ver se você sabe nomear, tá bom? Olha só. Sentimento que atribui sentido à vida e nos dá força para seguir, crescer, aprender, melhorar. Sua ausência permite o surgimento de outras emoções. É alegria, é medo, raiva ou tristeza, ó. Atribui sentido à vida e nos dá força. Olha só, gente. Será? Vamos lá. Olha só, alegria. Muito bem, Adriana Souza. Alegria, né? Quando a alegria sai, vem as outras emoções, né? Às vezes negativa, preocupação, tristeza, raiva, depressão, tá bom? Para você que acertou, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Coisa linda, coisa bela! Pode comemorar. A segunda fica para casa. Revisão. Hoje vimos habilidades do futuro, estudamos cada uma, criatividade, originalidade e iniciativa, liderança e influência social, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, raciocínio, resolução de problemas, ideação e inteligência emocional. Em nossa próxima aula, um assunto importantíssimo, ó. Educação financeira. E aí, Adriana Silva? E aí, Dulce Carmo? Vocês gastam mais do que ganham, será? Obrigado pela excelente aula, professor. Obrigado, digo eu, Adriana Souza. Ótima aula, professor. Ótima aluna, Dulce Carmo. Maravilha, maravilha. Até a semana que vem. Um abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!